A paz do Senhor. Sou a Bispa Eliane trazendo para você a parte 2 do estudo de Joyce Meyer, Eu e a Minha Boca Grande. Vamos lá, esse é o segundo áudio. Espero que você possa se edificar com esses estudos. Foi muito bom para mim. Creio que para todos que acompanharam, né, o estudo da Joyce, e eu estou trazendo aqui em áudio para você esse estudo abençoado, esse tema abençoado que tem nos ensinado em muitos comportamentos que nós podemos nos autocorrigir. O tema de hoje é: não ignore os ses e os mas. E em seguida, aprendendo a falar a linguagem de Deus. Se der tempo, eu trago também, se for a tua vontade. Vou tentar trazer 3 temas dentro desse áudio, porque assim, né, são muitas partes e eu não quero fazer muita quantidade de áudio, né? Então vou tentar puxar bastante em um áudio para que não é grande os temas, para que possamos nos edificar, tá? O primeiro tema que eu mencionei aqui, né? Deixa eu achar de novo. Já perdi, meu Deus do céu. Não é muita coisa, não. Não ignore os ses e os mas. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Sabe onde está isso? Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Por favor, observe aqui, aspas, ses, nessa passagem. Com muita frequência, escolhemos ignorar os ses e os mas na Bíblia. Considere, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9 e 10. Presta atenção. Fiel é Deus, confiável, fidedigno e, portanto, verdadeiro em suas promessas e podemos depender dele, né? Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Deus é fiel e nos beneficiamos dessa fidelidade ao honrá-lo em obediência nos relacionamentos. A desobediência não muda Deus. Ele é fiel. Apesar da nossa desobediência, ele sempre vai continuar sendo fiel. Ele não vai se tornar infiel porque nós fomos desobedientes. Não, ele permanece no lugar dele sendo fiel. A obediência, no entanto, abre a porta para a fidelidade e a bênção de Deus entrar na nossa vida. A bênção que já foi liberada por causa da bondade de Deus.
Quando falamos fiel, Deus é fiel, quando recebemos uma bênção, dá aquela sensação de que Deus só foi fiel naquele momento, mas não, ele permanece sempre fiel. Mas a fidelidade dele só chegará à nossa vida através das nossas obediências. Esse estudo seria uma tragédia na avaliação se não tentássemos ensinar que podemos receber o que dizemos, sem esclarecer que isso deve se alinhar com a palavra de Deus na sua vontade. Falar para a nossa montanha, como foi dito na aula anterior, não é um passe de mágica ou encantamento que usamos quando estamos com problemas ou quando queremos alguma coisa e continuamos no estilo de vida desobediente e carnal. Não é assim. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 diz: Eu, porém, irmão, não vos pude falar como homens espirituais, e sim como carnais. Homens na carne, né? Nos quais a natureza carnal predomina. Como a criança, na nova vida em Cristo, incapazes ainda de falar. Enquanto estivermos na carne, devemos orar e esperar que Deus nos mostre misericórdia e não nos dê o que pedimos. Falamos muitas coisas que são a nossa vontade, mas não são a vontade de Deus. Simplesmente porque não conhecemos a diferença. Ainda somos bebê em Cristo. Simplesmente não sabemos como falar ainda, como Paulo diz nessa passagem. Assim como bebês naturais, devemos aprender a falar a língua dos mais velhos. Assim, os cristãos devem aprender a falar a maneira de Deus. Aprendendo a falar a linguagem de Deus. Ora, todo aquele que se alimenta do leite é inexperiente na palavra da justiça, conforme a divina vontade do propósito, pensamento e ação. Porque é criança, incapaz ainda de falar. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Diz Hebreus, capítulo 5, versículo 13 a 14. Precisamos de tempo para aprender a palavra de Deus e conhecer seu coração. Embora muitas coisas estejam claramente definidas na palavra e seja óbvio qual a sua vontade, qual a vontade de Deus, há outras coisas que não estão escritas em preto e branco. Devemos conhecer o seu coração e ser guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia não diz que tipo de carro comprar ou quando vender a sua casa e comprar uma nova, ou em qual empresa você vai trabalhar. Quando trabalhamos em uma empresa, queremos uma promoção, esse desejo pode ser a vontade de Deus para nós, mas também pode ser cobiça. Como saber a diferença? O tempo é a resposta. Leva tempo para conhecer a Deus, conhecer seus propósitos, os propósitos do seu coração e ser totalmente sincero com nós mesmos e com Deus. Leva tempo para aprender sobre motivação e discernir se as nossas
são puras para com Deus. O tema "Se for a tua vontade" está baseado em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Nada tens porque não pedis, ou pedis e não recebeis porque pediste mal, para, quando consegue o que deseja, esbanjares em vossos bel prazeres. Uma vez, ouvi dizer que uma pessoa de fé nunca orará. Se for a tua vontade... Uma vez ouvi dizer que uma pessoa de fé nunca orará desta forma: se for a tua vontade. Não houve nenhuma outra explicação. Portanto, como uma recém-convertida, Joyce Meyer diz: tomei a declaração ao pé da letra. Da mesma forma, ouvi que eu poderia ter o que dissesse, mas ninguém me falou que eu precisava crescer para receber. Talvez alguém tenha dito, mas estava tão cheia de mim mesma que eu não quis ouvir. Estava totalmente fora do equilíbrio. Eu queria o que queria e pensei que tinha encontrado uma nova forma de conseguir. Não importava quem estava certo ou errado. Certo para mim estava aqueles que falavam que eu ia ter o que queria. Quem falava que não era para mim estava errado. Algumas coisas são raras na palavra de Deus, que não temos que orar se for da vontade de Deus. Não temos que orar assim: se for da tua vontade. Se você conhece a Bíblia, se você lê a Bíblia, você sabe o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Eu não posso, por exemplo, eu gosto de gravar porque eu faço os meus comentários, dou os meus parecer, conforme a direção do Espírito Santo. Eu não posso, por exemplo, chegar aqui e dizer: Senhor, se for da tua vontade, que aquele fulano seja mandado embora e eu pegue o emprego dele. Claro que isso não é a vontade de Deus. Eu não posso chegar aqui diante de Deus e falar: Senhor, se for a tua vontade, que fulano se separe da mulher para casar comigo. Não posso. Está na cara que isso não é a vontade de Deus. Eu não posso falar: Senhor, se for da tua vontade, que fulano morra, desça a sepultura. Claro que não é da vontade de Deus, porque a palavra de Deus vai dizer, principalmente as pessoas que se levantaram contra nós, a gente vê muita gente falando, quando uma pessoa se levanta contra ela, fala: você vai descer a sepultura. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Nós temos que orar para que essa pessoa se reconheça os erros, se arrependa, se converta e que a graça de Deus o alcance. Porque não é a vontade de Deus que ela morra ímpio, sem o conhecimento, porque é uma alma para o inferno. E o nosso Deus não quer perder uma alma para Satanás. Então, temos muitas coisas que nós pedimos a Deus, se for a tua vontade, mas que não é a vontade de Deus e que isso está claro na Bíblia, que não é a vontade dele. Então, temos que ter esse cuidado ao orar. Se está na Bíblia, é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Se não está na Bíblia, se não condiz com os mandamentos de Deus, não é a vontade de Deus. A salvação, voltando para o texto, a salvação é um bom exemplo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, a Bíblia declara que é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Olha só, é da vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao seu pleno conhecimento. Eu nunca oraria assim: Pai querido, Pai celestial, peço em nome de Jesus que salve fulano de tal, se for a tua vontade. Já está na palavra de Deus que é a vontade de Deus que todos sejam salvos. Como é que eu vou dizer: salve o meu vizinho, salve o meu marido, salve o meu filho, salve a minha filha, salve a minha vizinha, salve o meu parente, se for a tua vontade? A Bíblia já diz
que é a vontade de Deus que todos sejam salvos. Eu já sei disso. Já sei que é a vontade de Deus salvar aquelas pessoas, todas as pessoas, que todos sejam salvos. Tiago capítulo 4, versículo 2 diz que não temos porque não pedimos. O versículo 3 diz que às vezes pedimos e não recebemos, porque pedimos mal e por motivos egoístas. Percebo que às vezes é difícil pensar isso de nós mesmos, contudo é verdade, principalmente para nós os crentes, para aqueles crentes que não permitiu o processo da purificação de Deus na sua vida. E nesse estado, uma pessoa que tem Deus dentro dela, mas também tem uma abundância de si mesma, não tem como ter uma oração dessa atendida. Quando o que pedimos não está declaradamente escrito na palavra de Deus e não temos certeza da resposta de Deus, é sábio e é um ato de verdadeira submissão dizer: seja feita a tua vontade. Troque a frase "se for da tua vontade" para "seja feita a tua vontade", quando você não tiver certeza se aquilo está na palavra de Deus. E, bispo, olha, eu queria pedir isso a Deus, mas eu não sei se isso está na palavra de Deus. Então, ao invés de você dizer, né, "se for a tua vontade", você diz: "seja feita, todavia, Pai, seja feita a tua vontade". Lembro-me de um exemplo, vai dizer a autora Joyce Meyer, muitos anos atrás, quando o seu marido, David, e ela estavam de férias em um lindo lugar na Geórgia. Ela estava muito cansada, eles estavam muito cansados. E Deus permitiu que tivessem um tempo de folga para recobrar as energias. Ela diz que gostaram tanto do lugar que planejaram levar até os filhos para passear, passar umas férias prolongadas no ano seguinte. Estava cheio de planos e animadamente falava sobre essas férias. Ela começou a declarar, fazer uma confissão verbal. Voltaremos aqui nas férias do ano que vem e toda a nossa família será abençoada neste lugar. De repente, o Espírito Santo falou em Tiago 4,15 com ela. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Você já percebeu como nós liberamos às vezes as palavras sem colocar Deus no meio delas? Como nós tomamos decisões sem consultar Deus? Como nós falamos que vamos fazer isso e aquilo sem antes saber se isso ou aquilo de fato está na palavra de Deus, está em concordância com a palavra de Deus? Se é a vontade, né? Se você sabe, se está na Bíblia, você sabe, amém. Agora, se não está, não tem como você saber. Por isso, precisamos colocar Deus no meio. E Deus levou ela, Tiago 4,15, que diz: em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, ou seja, se Deus quiser. Tem coisa que a gente fala assim, se Deus quiser, os outros falam, Deus quer. Será? Será que Ele quer? Está na palavra? O nome dele vai ser glorificado? Tudo é se Deus quiser, sim, porque se Ele quiser, acontece. Se Ele não quiser, não acontece. Se o Senhor quiser, não só viveremos, porque podemos morrer de hoje para amanhã, de um minuto para o outro, de um segundo para o outro. Então, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Joyce vai dizer que mais tarde
ao estudar esse versículo, também ela observou o versículo 16 que diz: agora, entretanto, vós jactais falsamente, da vossa arrogância, pretensão. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Meu irmão e minha irmã, há uma diferença entre fé e confiança, tolice e presunção. A menos que a diferença seja discernida, a vida espiritual se torna uma tragédia em vez de um triunfo. Pessoalmente, não sinto que seja fraca na fé quando oro. Senhor, eu quero isso, se for da tua vontade. Se isso se encaixa no teu plano, se isso vai levar o meu coração a estar alinhado ao teu, se for o teu melhor para a minha vida, se for no teu tempo, como diz Provérbios 3:7, não sejas sábios aos teus próprios olhos, mas ser aos olhos de Deus, Só que às vezes queremos tanto algo que não estamos nem querendo saber se o nome do Senhor vai ser glorificado, se é a vontade de Deus. Nós queremos e ponto final. Mesmo que não seja, tem gente que eu já ouvi, que eu já atendi, Digo eu, Bispo Eliane, não Joyce Maia. Mas tem pessoas que eu já atendi que virou para mim e disse: Bispa, mesmo que Deus não queira, é o que eu quero, Ele pode me dar? Eu achei isso extremo, porque como uma pessoa pode conseguir achar que vai ser feliz tendo uma coisa na vida dela que não é a vontade de Deus, uma vez que Deus sabe o que é melhor para nós? Guarda esse versículo no coração de Joyce Maia e acredite, ele me poupou de muitas lágrimas. Houve um tempo em que pensei que soubesse tudo e que se todos me ouvissem, nos daríamos bem. Descobri, no entanto, que não sei absolutamente nada comparado com o que Deus sabe. Devemos resistir à tentação de brincar de ser Espírito Santo. Pelo contrário, devemos deixar Deus ser Deus. Amém ou não amém? Próximo, amanhã, trago para você o tema equilíbrio, soberania, prudência, bom senso, bom julgamento. Até lá, Deus te abençoe, a paz do Senhor.